Vamos ver agora, pessoal, resistores em série em paralelo. Então, o que são resistores? São elementos muito importantes no sistema elétrico, pois usam a resistência elétrica de um material específico, uma placa, um fio ou filamento, né, por exemplo, para controlar a corrente elétrica num circuito. Lembramos que a lei de Ohm, né, onde a resistência é a constante de proporção entre a voltagem aplicada e a corrente produzida. Além disso, né, os resistores permitem a retirada controlada de energia do sistema na forma de calor, como por exemplo as lâmpadas incandescentes e os chuveiros. Então, pessoal, nós vimos antes que a resistência é essa propriedade do material, né, interna de frenar, né, a passagem de elétrons. Quanto mais resistivos, maior a dificuldade nos elétrons transitarem. E nós podemos utilizar os chamados resistores, que seriam o quê? Materiais em que a gente utiliza uma resistividade interna específica, controlamos o comprimento e a área desse material para obter uma resistência específica. Então, por exemplo, as resistências dos chuveiros, né, são tipos de resistores. Outros exemplos são o filamento da lâmpada, né? A gente controla ali um filamento bem fininho, com uma alta resistência para permitir grande frenamento de elétrons e liberar muita energia na forma de luz e calor. Da mesma forma nos chuveiros, como eu mencionei, né, a resistência é um fio todo enroladinho, porque ele é um fio comprido para ter alta resistência e liberar bastante calor para aquecer a água. E podemos citar ainda, por exemplo, os fusíveis. O que são os fusíveis? É um filamento fino que permite a passagem da corrente elétrica até um certo valor. Acima daquele valor, o filamento vai queimar e vai cortar a corrente, evitando maiores desgastes no circuito elétrico. Então, temos aí alguns exemplos, né? Lembrando aqui a lei de Ohm, que a resistência é a constante proporção entre voltagem e corrente. Então, ela permite, né, um material que controle essa resistência, que no caso são os resistores, ele permite a regulagem entre a corrente e a voltagem. Em um circuito pode ligar vários elementos elétricos em várias combinações. Vamos ver alguns tipos de combinações. Então a ideia, gente, é que um circuito complexo nada mais é do que o conjunto de vários circuitos simples, né? A primeira forma que a gente pode ligar um circuito é em série. Neste caso, os resistores são ligados pelo mesmo meio condutor, sendo percorridos pela mesma corrente elétrica. Em série dá a ideia de que é um após o outro, né? Exatamente, só que é um após o outro no meio condutor e não necessariamente geometricamente. Então não preciso ter um na frente do outro na figura, o que eu preciso é ter um na frente do outro no meio condutor. Como consequência, as diferenças de potencial em cada resistor são menores que no circuito total, mas a soma se mantém igual à alimentação externa, o que representa uma conservação de energia. Lembrando aqui que a diferença de potencial ou voltagem, ela é energia por coulomb, né? Então, essa grandeza aqui, se conservando, nós estamos falando de conservação de energia, porque só temos um fio, né? Então, não há perdas para outras partes do sistema. Os resistores em série se comportam como um único resistor equivalente, que vamos ver na figura mais à frente. E a resistência equivalente é dada pela soma. Então, se eu tenho vários resistores aqui, R1, R2 e mais infinitos, a resistência equivalente é a soma de todos eles. Uma outra forma de ligar resistores é em paralelo. Como que é essa ligação? Neste caso, os resistores são ligados de modo a estar a mesma diferença de potencial um do outro, sendo percorridos por correntes elétricas diferentes. Então nós vamos dividir as correntes elétricas que passam pelos resistores, mantendo a mesma diferença de potencial. Lembrando que apesar da gente dividir as correntes elétricas, elas serão iguais se eles tiverem a mesma resistência, porque a resistência é essa regulagem, né, entre voltagem e corrente elétrica. Então a mesma resistência tem que ter a mesma voltagem, né, estão a mesma voltagem, então tem que ter a mesma corrente elétrica. Os resistores em paralelo se comportam como um único resistor equivalente com resistência equivalente dada pelos inversos, né, pessoal? Então aqui, ó, o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da resistência 1 mais o inverso da resistência 2. Daqui a gente já percebe o seguinte, que quando eu ligo um circuito em série, todos os resistores no mesmo meio condutor, a resistência total ela vai ser maior que a resistência de cada um. Então vai aumentar a resistência do circuito. Já para um circuito em paralelo, são inversos, né? Então a resistência total vai ser menor que a resistência de cada um e, portanto, vai ser menor, né, que o combinado, a forma combinada. Então nós vamos ter uma resistência menor e isso vai indicar uma passagem de corrente maior.
E o que é uma ligação mista? É uma mistura de ligações em série em paralelos. Como eu falei, circuitos complexos, né, possuem uma série de tipos de ligações. Neste caso, devemos separar as ligações em conjuntos em série em paralelo, calcular individualmente a resistência equivalente em cada conjunto e então relacioná-las com outros conjuntos até que a ligação total esteja unificada. Então, quando nós tivermos uma ligação mista, a gente tem que ir separando os elementos em série em paralelo, de acordo com as propriedades acima, até que a gente obtenha toda a configuração do circuito. Nessa figura 3, vemos um circuito misto, onde os resistores R1 e R2 estão equivalentes. Vamos ver as figuras aqui, né? Então, nós vemos aqui na figura 1, que se refere a uma ligação em série. Aqui é uma figura esquemática, né, pessoal? Vou até aproximar ela aqui para vocês verem. Vejam só, nós temos uma diferença de potencial VAB aqui entre os pontos A e B. E aqui nós temos dois resistores R1 e R2. Os resistores são representados por esses tracinhos, né? Desta forma. Então, se eu tenho dois resistores R1 e R2, é como se entre esse ponto A e B eu tivesse um único resistor equivalente. Veja que esses resistores estão ligados no mesmo fio condutor, né, com potencial AB. Então, a resistência equivalente vai ser a soma deles dois. De outra forma, se for em paralelo, por exemplo, aqui nós temos um potencial A e B que foram divididos em dois ramos. Então, a corrente elétrica ela pode se dividir um pouco para cá e um pouco para cá. Em cada ramo desse, a gente tem uma resistência R1 aqui e R2. E esses ramos se unificam de novo, de forma que a diferença de potencial AB seja a mesma, tanto para R1 para R2. Então, isso caracteriza um circuito em paralelo. E esse circuito se comporta como se fosse um único resistor equivalente, REQ, que é dado por aquela soma inversa, né? A soma 1 sobre RQ é igual à soma de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou seja, essa resistência equivalente é menor do que as resistências individuais, fazendo que passe mais corrente nesse circuito, né? Nós podemos dar como exemplo desse caso aqui, em paralelo, quando a gente conecta vários aparelhos em uma tomada. Nesse caso, essas ligações são todas em paralelo. Consequentemente, todos os aparelhos funcionam com a sua corrente normal. Só que a corrente total no circuito é maior, porque a gente diminuiu a resistência. E é por isso que existe perigo de queima ou de estrago em aparelhos quando a gente liga muitos aparelhos na tomada. E como exemplo de uma ligação em série, a gente pode citar, por exemplo, aquelas árvores de pinheiros de Natal, com várias lâmpadas em sequência. Ou os letreiros, né, aqueles letreiros de propaganda com várias letras em sequência. Então ali as ligações são em série. Então se uma lâmpadazinha ou um letreiro queimar, todos os que estão para frente dele, né, vão parar também, porque cortou a corrente ali, né? Cortou o resistor aqui, cortou a corrente nos outros. E finalmente na figura 3 a gente tem uma ligação mista. Então aqui nós temos um potencial AB, uma voltagem AB. Aqui nós fizemos uma ligação em paralelo dos resistores 1 e 2. Veja que aqui nós temos um potencial B e aqui um potencial C. Então tanto o resistor 1 quanto o 2 eles estão numa diferença de potencial BC, né? Consequentemente estão a mesma diferença de potencial, portanto eles estão em paralelo. Veja que as correntes não são a mesma. Os dois se comportam como se tivesse uma única resistência equivalente P. Uma coisa que poderia ser perguntado aqui é onde passa mais corrente, no R1 ou no R2? Depende quem tem maior resistência. Aquele que tiver maior resistência passa menor corrente. E se os dois tiverem a mesma resistência, então a corrente vai ser a mesma nos dois. Que somada, né, vai dar a corrente do sistema. Bem, e o R3, por sua vez, ele passa no mesmo conjunto de fio condutor desse resistor equivalente 1, 2, que eu chamei de RP, e consequentemente ele está em série com o RP, né? Ou seja, o R3 está em série com o R1 e com o R2 que estão em paralelo. Vamos então ver aqui mais informação que possamos ter visto, ter pulado. Então aqui está escrito exatamente aquilo que eu expliquei olhando na figura, né? A voltagem de alimentação é AB, os circuitos R1 e R2 estão tanto em série quanto em paralelo, dependendo da figura. Ok? Bem, pessoal, o objetivo dessa atividade, né? Ele está aqui, que seria atividade experimental, mas nós vamos desenvolver ela de forma
prática, né, de forma computacional. Então eu vou explicar isso no próximo vídeo.